nós vamos estudar alguns benefícios que o condenado à pena de prisão terá. Então, ele tem um sistema progressivo, ele começa a cumprir pena de uma forma mais rigorosa, com o passar do tempo ele vai alcançando benefícios. Isso é até um estímulo ao condenado para que ele se comporte bem e tal, porque ele terá direito a benefícios. Então, quais benefícios? Vamos ressaltar alguns deles, começando por este aqui, ó. Vamos falar da remissão. E perceba que essa nossa remissão, ela está anotada aqui com C cedilha, hein? Cuidado, é importante, não é com 2 S's. Aqui a remissão é com C cedilha. O que seria a remissão? A remissão é o 3 por 1. 3 por 1, guardem isso, pessoal. É o benefício pelo qual, a cada 3 dias trabalhados ou estudados, benefício pelo qual, a cada 3 dias trabalhados ou estudados, o condenado terá direito a 1 dia menos de pena. Cada 3 dias trabalhados ou estudados, 1 dia menos de pena. Ok? 3 por 1. Então, observem, Antigamente, isso até 2011, a lei dizia da remissão pelo trabalho, mas ela não falava do estudo. A jurisprudência já vinha entendendo, que a remissão também era possível pelo estudo, mas a lei era categórica ao dizer trabalho. Hoje não, hoje está na lei trabalho ou estudo. A cada 3 dias trabalhados ou a cada 3 dias estudados, 1 dia menos de pena. Só que esse estudo não pode ser aleatório. Estuda como quiser. Não. É um estudo sistemático, é um estudo regrado, é um estudo profissionalizante, é um estudo regular, do ensino fundamental, médio, superior, mas é um ensino ali. Então ele vai estudar. E ele tem uma carga horária. Diz a lei que ele tem que estudar pelo menos 12 horas a cada 3 dias. 12 horas a cada 3 dias. Não significa que ele tenha que estudar 4 horas por dia. Mas no período de 3 dias, ele precisa estudar no mínimo 12 horas. Pode ser 12 horas num dia só. Ele estudou 30 horas, não vai adiantar nada. Vai ficar só nas 12 horas. São só as 12 horas que serão consideradas a cada 3 dias. 3 por 1. Bom, o sujeito ele vai tendo a remissão e isso vai gerando para ele um crédito, Um crédito de dias remidos. Vamos imaginar que ele trabalhou 30 dias, logo ele tem um crédito de 10 dias. E esses dias serão descontados da pena, Como se fosse pena cumprida. Antigamente, se o sujeito cometesse uma falta grave, ele perdia todo o tempo remido. Então, se ele cometesse falta grave, ele perdia todo o tempo remido, dançava, Hoje não, senhores. Hoje a lei mudou e ele perde apenas 1/3 do tempo remido. 1/3 do tempo remido, ok? Muito bem. Uma outra mudança diz respeito a formação, um estímulo, Como existe a remissão pelo estudo, diz a lei que se o sujeito se formar, se ele estudar um curso e chegar até o final e se formar, ele ganhará 1/3 a mais no tempo remido. 1/3 a mais no tempo remido. Olha só, ok? Nem coloquei aqui, porque é extremamente novo, mas acho que também não cairia na prova, mas apenas para vocês
saberem, né? Existe uma norma do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, dizendo que se o sujeito ele ler livros, ele pode remir o tempo também. Então, o CNJ está regulamentando a possibilidade de remissão por leitura de livros. É um negócio meio complicado e ainda não está aplicado no Brasil inteiro. Mas a regra é mais ou menos a seguinte: tem que ter um projeto, né, a ser aplicado ali no cumprimento de pena, né, a organização judiciária do Estado regulamentaria esse cumprimento de pena e ele teria que disponibilizar determinados livros ali, né? O sujeito ele poderia ler no máximo 12 livros por ano, não é? E a cada livro que ele fosse lendo, ele teria que fazer uma resenha, né? Não basta ler, ele teria que dizer lá, né, um resumo, uma resenha ali do que se passou no livro, né? Se aprovada essa resenha, cada livro 4 dias a menos na pena. Cada livro 4 dias a menos na pena. Assim sendo, se ele lesse no ano 12 livros, que é o limite máximo, ele teria uma redução num ano de 48 dias na sua pena, né? Remissão pela leitura. Muito difícil de cair, isso não está no código, não está na LEP, mas ainda é uma regra do CNJ, né? Mas que é possível que com o passar do tempo isso se torne muito mais aplicável. Seria importante para você, pelo menos, entender o sistema, né? Algumas regrinhas que eu já falei, mas que constam aqui nos slides, dá uma olhada. Então, primeiro aqui, ó, estudo, né? Aquilo que eu falei do estudo, o estudo tem que ser de 12 horas, espalhadas pelo menos em 3 dias, 12 horas em 3 dias. Além disso, caso o agente se forme, por exemplo, no ensino médio, receberá um bônus de 1/3 a mais no tempo remido. E se o agente cometer uma falta grave, perderá 1/3 do tempo remido, né? Na verdade, isso não é uma expectativa de direito, tá, pessoal? Ele queria trabalhar, não tem trabalho, então me dá remissão aqui. Não. O que está consagrado é o seguinte: só há um jeito do condenado ter a remissão sem trabalhar e sem estudar, e sem ler livros, que seria o acidente do trabalho. O acidente do trabalho. Imagine que ele está trabalhando e ali sofreu um acidente do trabalho. Então, se ele está trabalhando, sofreu um acidente do trabalho, ele teria direito à remissão mesmo sem trabalhar. Essa seria a única exceção aqui. Compreendido, pessoal? Muito bem, então guardem essa remissão que é importante, tá? Até para crimes hediondos é possível remissão sim. Próximo benefício, também para todos os crimes, todos têm direito a esse benefício. Dá uma olhada. É a detração. Detração. O que seria uma detração? Na verdade, a detração é o desconto na sanção definitiva do tempo de prisão provisória ou internação. Repito. Detração é o desconto na sanção definitiva do tempo de prisão provisória ou de internação. O tempo que o sujeito que ficou preso provisoriamente, seja em flagrante, seja preventivamente, desconta na pena. Desconta, sempre aproveita. Seja no Brasil, seja no exterior. Ele desconta na pena. Né? Vamos imaginar que o sujeito foi preso em flagrante, ficou um dia preso, foi solto, em liberdade. Depositou a fiança lá, foi solto. Tudo bem? Esse um dia tem que ser descontado da pena. Sempre tem que ser descontado da pena. Compreendido? Isso é muito relevante, muito importante, tá?
Duas situações. Primeiro, segundo o atual parágrafo 2º do artigo 387, do CPP, parágrafo 2º do artigo 387 do CPP, o juiz, ao condenar, no momento da condenação, ele pode aplicar a detração, no momento da condenação ele pode aplicar a detração para efeito de fixação de regime. Nós vimos agora há pouco que uma pena de 5 anos é regime semiaberto, ainda que primário de bons antecedentes. Mas vamos imaginar que o sujeito esteja 1 ano preso durante o processo. Então o juiz vai lá e condena 5 anos, aplica a detração do tempo que ele já cumpriu, como está restante só 4, ele diz 4 no aberto. Seria possível? Plenamente possível. É o que reza o artigo 387, parágrafo 2º do CPP. Ok? Isso é bastante relevante, né, essa regra de detração. Já caiu na prova se a detração poderia ser aplicada à medida de segurança. Se ela poderia ser aplicada na medida de segurança, né? Lembre-se que a medida de segurança tem o prazo mínimo, mas não tem o prazo máximo, né? Seria a cessação da periculosidade ou o máximo da pena, é indeterminado, correto? Então diz sim, é descontado, né? Descontado do prazo mínimo da medida de segurança. Então, se aplicar a medida de segurança, eu vou aplicar a detração da onde? Do prazo mínimo da medida de segurança. Caiu uma vez na prova que o sujeito foi preso em flagrante, ficou 10 dias preso, né? E constataram que ele era doido de pedra. Soltaram, o juiz concedeu a liberdade provisória, mas determinou um incidente de insanidade mental, né? Porque o sujeito tinha aparência de ser doido, e foi feito um incidente de insanidade mental que constatou realmente que, à época do crime, o sujeito era integralmente incapaz de entender a ilicitude, né? Então, diante disso, o sujeito foi processado, porque não é porque ele é doido que ele teria praticado um crime, tá? Nem sempre é assim. Então, ele foi processado e, ao final, tinha prova de que era ele que praticou o crime. Primeiro, que existiu o crime, né? Ficou claro ali, patente a materialidade, teve crime, e também tinha prova. Então vamos condenar o sujeito? Não podemos porque ele não tem culpa, né? Ele não tinha capacidade de discernimento em razão da doença mental, não tem culpa. Então vamos absolvê-lo e aplicar medida de segurança. Aí eu expliquei para os senhores na outra aula que a medida de segurança tem um prazo mínimo que o juiz fixa de 1 a 3 anos. Vamos imaginar que o juiz fixou em 1 ano o prazo mínimo da medida de segurança. Na verdade, o réu não ficará 1 ano. Ele ficará aquele 1 ano reduzido dos 10 dias que ele ficou preso. Então, o tempo de prisão provisória ou de internação, vamos imaginar que o cara ficou no hospital, preso, na condição de preso, mas ficou internado no hospital porque trocou tiro com a polícia, sei lá, né? Aquele tempo de prisão provisória ou de internação desconta na pena ou desconta na medida de segurança. E na medida de segurança desconta do prazo mínimo da medida de segurança. Olha, o prazo mínimo, e o prazo mínimo ficará ainda mais mínimo com aquele desconto efetuado. Compreendido? Muito bem. Colocamos aqui um slide para falar da detração. Dá uma olhadinha. Então eu disse que a detração, né, é o desconto na sanção definitiva, e até coloquei explicitamente ali, tá, pessoal? Pena ou prazo mínimo da medida de segurança. Desconto na sanção definitiva, pena ou prazo mínimo da medida de segurança, do tempo de prisão provisória ou de internação. Tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, tá? De repente o sujeito ficou preso
em outro país, sei lá, foi preso em outro país por algum motivo e demora, às vezes a extradição demora, né? Demora o sujeito para ser extraditado, mas mesmo assim, o tempo que ele ficou preso fora descontaria também aqui na sua pena. Compreendido? Legal? Muito bem.